Olá pessoal, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo dos grupos funcionais, especificamente dos álcoois e dos aletos de alquila. Estes dois grupos funcionais estão entre os mais úteis dentre os compostos orgânicos, pelo fato de muitas vezes eles servirem como matéria-prima para a preparação de inúmeros outros grupos funcionais. Reações estas que vocês estudarão na Orgânica 2. Álcoois e aletos de alquila são classificados como sendo primários, secundários ou terciários, de acordo com a classificação do carbono que carrega o grupo funcional. Vejamos o que isso quer dizer. Nós identificamos o carbono que carrega a hidroxila. Nesse caso, esse carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. Isso faz com que esse álcool seja um álcool terciário. Nesse caso, temos aqui um aleto de alquila. O carbono que carrega o bromo está ligado a 2 outros carbonos. Isso faz do aleto de alquila um aleto de alquila secundário. Este álcool, o carbono que carrega a hidroxila, está ligado a 1, 2, 3 outros carbonos, tornando o álcool um álcool terciário. E nosso último exemplo, um carbono está ligado a 3 outros carbonos. Portanto, temos aqui um aleto de alquila terciário. Este carbono que carrega o grupo funcional, ele será sempre sp3, tanto nos álcoois como nos aletos de alquila. Veja a representação dos orbitais atômicos do metanol aqui representado. Temos um carbono sp3, então, portanto, ele tem 4 orbitais sp3. Cada um desses 3 orbitais sp3 à esquerda formará uma ligação sigma com os átomos de hidrogênio, como aqui representado. Já este último orbital sp3 vai se aproximar segundo o mesmo eixo internuclear com outro orbital sp3 do oxigênio, levando à formação de uma ligação carbono-oxigênio. Repare que o par de elétrons livres do oxigênio também ocuparão orbitais sp3. E por fim, o último orbital sp3 do oxigênio formará uma ligação sigma com o átomo de hidrogênio. Nos aletos de alquila, este carbono também é um carbono do tipo sp3. Então, como frisei no slide anterior, esta ligação sigma entre o carbono e o oxigênio, temos aqui dois orbitais sp3 que carregam pares de elétrons livres, e devido à geometria tetraédrica deste carbono, os ângulos de ligação dos álcoois serão de aproximadamente 109 graus. Especificamente para o metanol, o ângulo de ligação entre o carbono, oxigênio e hidrogênio é de 108,5 graus, enquanto o comprimento da ligação carbono-oxigênio é 142. Um modelo de hibridação semelhante aplica-se aos aletos de alquila, com o halogênio substituinte ligado a um carbono sp3 através de uma ligação sigma. Portanto, esse carbono também terá hibridação sp3, que definirá uma geometria tetraédrica, e teremos ângulos próximos de 109 graus. Esta figura abaixo é muito interessante porque ela mostra a distribuição da densidade de elétrons tanto no metanol quanto no clorometano. Ambos são similares com relação ao potencial eletrostático. E vejam que o maior potencial eletrostático, destacado aqui pela coloração vermelha, a região da molécula onde há uma maior densidade eletrônica, se dá nas proximidades do átomo de oxigênio e do átomo de cloro. Pelo fato de o oxigênio ser mais eletronegativo que o carbono, isso atrai os elétrons da ligação sigma carbono-oxigênio para as proximidades do oxigênio, formando aqui um dipolo, onde o oxigênio tem uma densidade negativa e o carbono uma densidade positiva. O mesmo acontece com os aletos de alquila. No caso específico do clorometano, o cloro, por ser mais eletronegativo que o carbono, atrai a nuvem eletrônica dos elétrons compartilhados, deixando uma maior densidade eletrônica em torno do átomo de cloro.
deixando o carbono com uma deficiência eletrônica. Então, observe, em ambas as funções orgânicas, o carbono ligado ao oxigênio e ao halogênio terão deficiência eletrônica. Isso implicará na reatividade desses compostos, que poderão sofrer o ataque de nucleófilos em ambos os carbonos. Com relação à nomenclatura dos álcoois, anteriormente, em outros vídeos, nós vimos que as nomeações de alcanos, alcenos e alcinos sempre requerem 4 etapas distintas. Nós vamos identificar a cadeia principal, a seguir identificar e nomear os substituintes, atribuir um localizador para cada substituintes e finalizar organizando os substituintes em ordem alfabética. Especificamente para os álcoois, eles são nomeados usando estas mesmas 4 etapas, com as seguintes diretrizes adicionais. Ao nomear a cadeia principal, o sufixo "o" dos hidrocarbonetos será substituído pelo sufixo "ol" para indicar a presença de uma hidroxila. Então vejamos, este composto é um hidrocarboneto que tem 1, 2, 3, 4, 5. Pelo que estudamos, ele terá um prefixo pente, seguido do sufixo ano, onde O identifica que ele é um hidrocarboneto e a N especifica que ele é da classe dos alcanos. Quando nós adicionamos uma hidroxila no carbono terminal, a molécula ainda tem 5 carbonos, só que agora ele é um álcool. Então devemos apenas substituir a terminação O, que se refere a um hidrocarboneto, pela terminação ol, que refere-se a um álcool. Ao escolher a cadeia principal de um álcool, temos sempre que identificar a cadeia mais longa, que inclui o átomo de carbono ligado à hidroxila. Temos aqui 2 exemplos. Neste caso, o octando seria a maior cadeia carbônica. No caso da molécula direita, a maior cadeia carbônica seria essa cadeia linear. Mas pela diretriz da IUPAC, nós temos que considerar a maior cadeia aquela ao qual o grupo hidroxila está conectado. Portanto, a cadeia principal deste álcool envolve 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono apenas. Portanto, o prefixo X. Como só há ligações simples entre os carbonos, nós vamos usar a terminação AN. E por se tratar de um álcool, o sufixo ol. Portanto, o nome da cadeia principal do composto aqui representado é hexanol. Depois trataremos de como nomear este substituinte no hexanol. Ao numerar a cadeia principal de um álcool, o grupo hidroxila sempre deve receber o menor número possível, independentemente se há substituintes alquílicos ou ligações duplas na cadeia. Vejam só, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Anteriormente, quando nós estudamos alcenos e não havia hidroxila, nós éramos obrigados a começar a contar pelo primeiro carbono da dupla ligação. Neste caso, vamos introduzir aqui uma ordem de prioridade dos grupos funcionais. Vamos falar mais dessa ordem de prioridade mais adiante, mas posso adiantar que existe aqui uma certa prioridade que está relacionada com a identidade do grupo funcional. Portanto, se localizamos a hidroxila e a dupla ligação, observamos que a hidroxila tem prioridade em relação ao alceno. Por consequência, devemos nomear a cadeia considerando que o álcool receberá o menor localizador e não o alceno, como representado incorretamente do lado direito. Portanto, a numeração correta é esta representada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, eu vou ter que decorar esta tabela? Obviamente que não. Ela será disponibilizada para você consultar toda vez que haver necessidade. A posição do grupo hidroxila é indicada utilizando-se um localizador. Vejam nesse exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5.
Por ser um álcool, portanto, eu sei que se trata de um pentanol. Porém, essa hidroxila poderia estar ligada no carbono 1, 2 ou 3, constituindo aqui um conjunto de 3 isômeros constitucionais. Portanto, há necessidade de eu indicar no nome do composto a posição exata a qual o grupo hidroxila está conectado. Portanto, esse localizador número 3 deve ser inserido imediatamente antes do sufixo ol. Lembrando que entre letras e números devo usar um hífen. Entre números e letra devo usar um hífen. Com relação aos álcoois cíclicos, eles são numerados a partir da posição que carrega o grupo hidroxila. Não há necessidade, porém, de indicar a posição desse grupo hidroxila. Entende-se que ele sempre estará no carbono 1. Veja o exemplo. Eu tenho uma cadeia cíclica com 5 carbonos. A exemplo do que aconteceu com os alcanos e cicloalcanos, alcenos e cicloalcenos, basta eu adicionar o prefixo ciclo ao nome do álcool de cadeia aberta. Se ele tem 5 carbonos, e sendo um álcool, ele seria um pentanol. Pelo fato de ele ser um composto cíclico, devo acrescentar o prefixo ciclo. Não há necessidade de eu inserir o localizador, todavia, no exemplo à direita, temos um ciclopentanol com 2 substituintes. Observe que a regra determina que a numeração sempre deve iniciar no carbono que carrega a hidroxila. Eu poderia numerar em sentido anti-horário ou no sentido horário. Como eu devo numerar sempre de forma a atribuir ao carbono que carrega os substituintes o menor localizador, portanto, a numeração se dará no sentido anti-horário. Desta forma, o nome correto do composto seria o nome base ciclopentanol. Lembrando que a hidroxila é sempre o número 1, não há necessidade de eu inserir um localizador no nome. Na frente eu vou localizar e vou escrever os grupos substituintes. Eu tenho 2 metilas na posição 3. Então, seria 3,3 dimetil ciclopentanol. Pelo fato de haver um carbono que é um centro de quiralidade, eu devo especificar na frente do nome do composto a configuração absoluta do carbono. Nesse caso específico, esta configuração é configuração R. E também observe que este R deve ser representado em itálico. Vamos exercitar. Define o nome UPAC para o seguinte álcool. Primeira coisa a fazer é identificar a cadeia carbônica que carrega o grupo hidroxila. Pronto, identificamos ela aqui em vermelho. A seguir, temos que localizar os substituintes. Eu tenho 1, 2, 3 substituintes. Eu numerei a minha cadeia de modo que a hidroxila receba o menor número. Então, eu devo começar necessariamente da direita e ir no sentido até o carbono terminal 6. A seguir, então, defino que o nome desta cadeia principal seria um hexanol, sendo que a hidroxila está conectada no carbono 2. Portanto, a necessidade de eu inserir um localizador imediatamente antes do sufixo ol. A seguir, eu listo os substituintes com suas respectivas posições. Eu tenho uma metila no carbono 2, outra metila no carbono 5 e uma terceira metila no carbono 5. Isso faz com que eu tenha, portanto, uma 2,5,5 trimetila. Na etapa final, vou organizar estes substituintes na frente do nome da cadeia principal. Isso leva ao nome 2,5,5 hífen trimetil hexan 2-ol. Observe que o H é sempre suprimido quando ele está no meio de um nome. Entre números eu tenho vírgulas, entre número e letras eu tenho hífen. Entre letras eu não tenho espaço, entre letra e número eu tenho hífen, entre número e letra eu também tenho hífen. Mais um exemplo. Defina o nome UPAC do seguinte álcool. Novamente eu olho para o composto e observo que ele é um álcool. Independentemente da presença de halogênios,
o álcool tem prioridade sobre halogênios e sobre outros grupos alquilos. Consequentemente, minha primeira etapa é determinar a cadeia principal que carrega a hidroxila. Assim fica fácil de identificar que este álcool carregará como substituinte 2 átomos de cloro e um grupo etila. Vamos definir o nome desta cadeia principal que carrega a hidroxila. Para isso, nós temos que localizar onde está a hidroxila. Vou começar a numerar da esquerda para a direita, para garantir que a hidroxila receba um menor localizador. Como consequência, o nome desta cadeia carbônica seria nonan-3-ol. Na etapa seguinte, devo listar os substituintes com suas respectivas posições. Tenho cloros na posição 4, temos cloro na posição 4 e temos uma etila na posição 6. Como eu tenho 2 substituintes repetidos, devo usar o multiplicador de, utilizando 4,4 como representação da localização desses 2 átomos de cloro. A seguir, basta localizar e ordenar estes substituintes na frente do nome da cadeia principal. Lembrando que o prefixo multiplicador de não é considerado no ordenamento alfabético. Portanto, C de cloro virá antes da letra E de etila. Temos, portanto, que o nome do composto desse exercício é 4,4-6-etil-nonan-3-ol. Sempre lembrando que entre números eu devo usar vírgula e entre número e letras eu devo utilizar hífen. Embora tenhamos definido o nome deste composto, nós temos que observar que esse composto possui 2 centros de quiralidade, o que nos obriga a determinar a configuração absoluta desses 2 centros. Definindo a configuração absoluta, eu vejo que os 2 centros de quiralidade são 2 centros com configuração R. Então, desta forma, eu os represento da seguinte maneira. Coloco entre parênteses a posição e a configuração. 3R, 6, posição, configuração. Fecho parênteses, hífen. Então, portanto, sempre que houver um centro de quiralidade, ele será representado na frente do nome do composto, indicando a posição a que se refere o centro de quiralidade e a respectiva configuração absoluta. Com relação aos nomes dos aletos de alquila, esses compostos halogenados poderão ser nomeados de acordo com 2 sistemas de nomenclatura, o que vai complicar um pouquinho, uma vez que cada aleto de alquila poderá ter 2 nomes. Um de acordo com o sistema de nomenclatura substitutiva e outro de acordo com o sistema de nomenclatura rádico-funcional. A nomenclatura substitutiva, os nomes dos compostos halogenados são formados citando-se os prefixos fluoro, cloro, bromo e iodo, seguidos do nome do composto principal. Aqui fiquem atentos a esta observação. Não é flúor, é fluoro. Então, o prefixo não é flúor, e sim fluoro. E com relação ao cloro, bromo e iodo, não há uma modificação no nome do prefixo. A citação dos halogênios será feita em ordem alfabética, sendo cada prefixo antecedido de um número indicativo de sua posição. Então, observe 4 exemplos. Eu identifico aqui a cadeia carbônica. Ela tem apenas um único átomo de carbono. Então, ela é um metano. Basta eu adicionar na frente desse nome metano sem espaço o sufixo referente ao átomo de flúor, que no caso é fluoro. Portanto, o nome deste composto é fluorometano. Segundo exemplo, eu tenho aqui um aleto de alquila, que é um derivado de flúor. Então, nós temos aqui a cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu represento o nome da cadeia principal carbônica como pentano. Na frente do composto, eu coloco o prefixo referente ao átomo de flúor, que é fluoro. Pelo fato de existir mais de uma posição possível de conexão do átomo de flúor, eu devo indicar na frente do prefixo
o localizador, ou seja, a qual carbono esse átomo de flúor está conectado. Lembrando que eu vou começar a numerar a minha cadeia carbônica pelo átomo que garantirá ao átomo de flúor o menor localizador. No caso, o localizador será 1. Veja um outro exemplo. Temos aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria um hexano. Devo colocar o prefixo referente ao átomo do bromo imediatamente na frente do nome da cadeia. E ele estar em que posição? Vou começar a numerar a partir da esquerda para garantir a ele um menor localizador. 1, 2, 3. Se eu começasse à direita, seria 1, 2, 3, 4. Portanto, a numeração correta seria o número 3. Isso faz do nome 3-bromo-hexano. No caso de ser um aleto de alquila derivado de um composto cíclico, a nomenclatura se dá da mesma forma. O nome da minha cadeia principal é um ciclohexano, lembrando de suprimir a letra H. E ele tem um átomo de cloro ligado a essa cadeia principal. Vejam que não há necessidade de indicar a posição do átomo de cloro. Com relação à nomenclatura radicofuncional, os nomes dos compostos halogenados são formados pelo prefixos fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, seguidos da preposição de e do nome do grupo orgânico. Veja só, não mais da cadeia carbônica, e sim agora do nome do substituinte, que é derivado do nome da cadeia carbônica, como vimos lá na aula de nomenclatura de alcanos. Com relação à numeração, ela se inicia pela posição onde o halogênio está inserido. Nada melhor que para o entendimento, tenhamos exemplos. Veja, eu tenho aqui o flúor ligado a um carbono. Então, o nome se dá da seguinte forma: fluoreto de metila, porque se é um carbono apenas, seria metano. O nome do substituinte, portanto, é metila. Isso faz com que o nome deste aleto de alquila seja fluoreto de metila. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Fluoreto de pentila. Neste caso, temos uma diferença grande. Observe, eu tenho aqui duas possibilidades de cadeia. 1, 2, 3 carbonos e 1, 2, 3, 4 carbonos. Vou considerar a maior cadeia carbônica. Então, caso não houvesse esse substituinte destacado em azul, o nome seria brometo de butila. Como no carbono número 1 ele tem um grupo etila, o nome do composto se torna brometo de 1-etilbutila. Neste outro caso, cloreto de ciclohexila. Se fosse um anel de 5, cloreto de ciclopentila. Quando a cadeia carbônica carregar um halogênio e um substituinte alquila, ambos são considerados equivalentes em termos de preferência para a nomenclatura. A cadeia será, portanto, numerada de tal modo a dar o menor localizador ao substituinte mais próximo da extremidade da cadeia. Vejam que dois exemplos. Eu tenho aqui uma cadeia principal com 7 átomos, portanto, eu tenho um heptano. Ele tem dois substituintes, o átomo de cloro e um grupo metila. Vou numerar por onde? Como eles são equivalentes, eu devo numerar a partir da extremidade mais próxima do primeiro substituinte. Então, eu devo numerar a partir da esquerda. Isso atribui o número 2 como localizador para a metila e o localizador 5 para o átomo de cloro. Então, definindo a cadeia principal como heptano, na etapa seguinte, vou apenas ordenar os substituintes em ordem alfabética. E eu tenho 5 cloro, 2 metil, heptano. Neste outro isômero, é o cloro que está mais próximo da extremidade da cadeia. Logo, o cloro receberá o localizador 2 e a metila o localizador 5, fazendo com que o nome correto seja 2-cloro, 5-metil,
heptano. Vamos finalizar com mais alguns exemplos. O exercício pede que você nomeie os compostos a seguir de acordo com as nomenclaturas rádico-funcional e substitutiva para todos os aletos de alquila que têm fórmula molecular C4H9Cl. Como exemplo, ele te dá o cloreto de pentila para rádico-funcional e para o nome da nomenclatura substitutiva, ele tem 1-cloropentano. Qual seria o nome rádico-funcional para o composto representado à esquerda? Lembre-se, vai ser cloreto de, no nosso caso aqui específico, identifiquei a cadeia carbônica, ele está ligado na posição número 2, então esse grupo aqui, ele recebe o nome de cloreto de sec-butila. Ou cloreto de 1-metilpropila. Pego a maior cadeia carbônica, então ele tem 3 carbonos. Na posição número 1 ele tem um substituinte metila. Então ele é cloreto de 1-metilpropila. Ou simplesmente cloreto de sec-butila. Para fazer a análise e a determinação do nome segundo a nomenclatura substitutiva, eu vou olhar a cadeia e vou identificar aqui a principal cadeia carbônica. E o cloro vai entrar como um substituinte dessa cadeia principal. O cloro está, portanto, na posição número 2. Então, o nome deste composto, segundo a nomenclatura substitutiva para aletos de alquila, é 2-clorobutano. Terceiro exemplo, identificando aqui novamente o nome do substituinte, eu tenho cloreto de isobutila. Cloreto de isobutila, qual o nome e o PAC desse substituinte ramificado? Eu tenho aqui a cadeia principal com 1, 2, 3 carbonos e na posição 2 ele tem um grupo metila. Portanto, o nome deste composto, segundo a nomenclatura rádico-funcional para esse cloreto de alquila, seria cloreto de isobutila ou cloreto de 2-metilpropila. Para eu nomear o composto segundo a nomenclatura substitutiva, eu devo identificar a principal cadeia carbônica. Então, aqui nós temos uma cadeia carbônica com 3 carbonos, então será um derivado de propano, o qual possui 2 substituintes, o cloro e a metila. Vou começar a numerar de modo que o cloro receba o menor localizador, simplesmente pelo fato de ele estar mais próximo da extremidade. Isso faz, então, com que seja 1-cloro-2-metilpropano o nome correto para esse composto. E finalizando, temos aqui o cloreto de terce-butila. O nome e o PAC deste substituinte ramificado é 1,1-dimetil-etila. Portanto, o nome é cloreto de 1,1-dimetil-etila. Vejamos agora a composição do nome segundo a nomenclatura substitutiva. Eu devo observar esse composto e identificar a maior cadeia carbônica. A maior cadeia carbônica possui 3 átomos de carbono. Então, será um derivado de um propano, que possuirá na posição 2 um cloro e um grupo metila. Cloro deve vir antes de metila no ordenamento alfabético. Então, eu terei 2-cloro, 2-metil-propano. Então, com este slide, terminamos aqui esta videoaula e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá, pessoal!